Pai do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Olha que lugar bonito essa praça. Pois bem, estamos na Seara mais uma vez. Olha o tamanho dessa feira que hoje vai receber o Evangelho do Senhor. Bom, se vão receber eu não sei, né? Minha parte eu vou fazer. Vai ser pregado o Evangelho do Reino dos Céus aqui nesse lugar. Tem gente demais ali dentro, meus irmãos. Gente demais. Mas infelizmente, esse lugar aqui é um dos lugares mais frios. Ouvir a palavra de Deus, o povo não reage, o povo não fala nada, parecendo que não está ouvindo mesmo, né? Mas será pregado o Evangelho. Eu tenho como uma obrigação pregar o Evangelho, mas embora seja que eu não levo assim, né, como obrigação, porque para mim é um privilégio. Amém? Então, façamos a obra de Deus sem desistir, né? Agora mais do que nunca o Evangelho deve ser pregado. Mais do que nunca porque, meus irmãos, as coisas estão estreitando, viu? Jesus está voltando. Pouco tempo resta. Pouquíssimo tempo resta. E é por isso que nós temos que anunciar esse Evangelho glorioso. Assim como Noé fez. Assim como João preparou o caminho para a volta de Jesus. Vamos fazer o mesmo, meus irmãos. Está próximo. Esse povo precisa ser despertado. Jesus Cristo está voltando, meu povo. Se desperta. A palavra de Deus está se cumprindo. Passará os céus e a terra. Mas Jesus falou que as suas palavras jamais se passariam e estão se cumprindo. Desperta, meu povo, pois as coisas as coisas vão piorar. Os dias são maus. A palavra de Deus está se cumprindo. Pois Deus está tendo misericórdia desta geração em estar alertando, em estar avisando. Que a Bíblia diz que Deus não fará nada nessa terra sem antes avisar, sem antes alertar. E este povo está sendo alertado. A mensagem do Evangelho, todavia, é para que o homem se arrependa, para que deixe suas práticas e os seus maus caminhos. Jesus Cristo quer que o homem e a mulher se arrependam dos seus maus caminhos, para que possa herdar a salvação. Olha o que é interessante, a Bíblia diz: as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, mas vós não me ouvis, porque não sois minhas ovelhas. Quem não é ovelha é bode. A Bíblia diz que os que são de Deus ouvem a palavra de Deus e as praticam. E Jesus fala: mas vós não ouvis, porque não sois as minhas ovelhas. Então, é por isso que muitas pessoas não se agradam de ouvir o Evangelho. Mas o interessante é que amam o forrozinho, amam o sertanejo. O trio elétrico não incomoda. Uma caixinha pequena dessa incomoda por quê? Porque não é o forró, porque não é o sertanejo. É por isso que essa geração tão afastada está de Deus. Hipócritas são porque dizem conhecer a Deus, mas estão distantes. Jesus falou: olha, este povo me honra com teus lábios, mas em vão me adoram, porque o teu coração está afastado de mim. Jesus falou certo. Muitos adoram a Cristo em vão, dizem amar a Deus, mas não praticando as tuas palavras. Meu povo, essa cidade de Goiânia vai ser destruída. Este Brasil não sabe o que vem pela frente. É tempo de se arrepender, de converter dos vossos maus caminhos. Vocês estão sendo alertados. A Bíblia vai dizer que aprove a Deus salvar o homem pela loucura do Evangelho. Não vão ser salvos não é pelas boas obras, não. Não vão ser salvos não é pela Maria, não. A Maria descansa no pó da terra e nem sequer pode fazer nada por ninguém. Jesus, ele está voltando. E é necessário agora você se despertar, se arrepender dos maus caminhos, deixar a cachaça, mentira, embriaguez, deixar novela, prostituição. É tempo de sobriedade, de ter atenção. Sobriedade é o mesmo que atenção. E é isso que está faltando. Justamente isso que está faltando. A falta de atenção tem tomado conta. A falta de atenção tem tomado conta do planeta que se chama Terra. O povo a cada dia mais tem se afastado de Deus.
e acredita que quando partir para a eternidade vai ficar tudo bem, Deus vai colocar num bom lugar. Não vai não. Segundo a Bíblia, ou é o céu ou é o inferno. Ou buscou a Deus e foi para um bom lugar, ou deixou de buscar a Deus e agora só lamento. Porque ou é céu ou é inferno. E é por isso que nós temos uma oportunidade de buscar a Deus. E a Bíblia diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Invocar a quem? A Cristo. Porque é dele que vem a salvação. E muitos estão invocando outro nome. Muitos estão invocando outro nome que não pode fazer nada por você. Como por exemplo, muitos invocam a Maria. E a Maria descansa no pó da terra. E segundo a Bíblia Sagrada, no último dia, ela será ressuscitada para ser julgada por Deus. A Bíblia vai dizer que honraram, serviram mais a criatura do que o Criador. A criatura hoje em dia tem sido mais adorada do que a Deus. Prova disso, Maria. Maria intercessora. Isso é contra a Bíblia. A Maria não pode interceder por ninguém. Porque está escrito na Bíblia que só há um intercessor e esse se chama Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode interceder, pois a Bíblia diz que Ele intercede por nós com seus gemidos inexprimíveis. Quero dizer para você, conforme está escrito na Bíblia. Em João 14, Jesus diz, Ele é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém chega ao Pai, senão por mim. Jesus está falando que não tem outra forma de chegar no céu, senão através dele mesmo. Não é através da Maria, nem através da missa de sétimo dia. Não existe purgatório. Não acredita nessas mentiras, não. Após a morte nos espera uma eternidade. Após a morte nos espera ou o céu ou o inferno. Se buscou a perdição, não tem como Deus colocar no céu. Se buscou só a perdição, buscou só os prazeres da terra, não tem como Deus te colocar num bom lugar. E é por isso que a Bíblia diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto Ele está perto. Se desperta, meu povo, conserta teus caminhos. A voz que clama no deserto está clamando, endireitai os vossos caminhos. Assim como João Batista, ele preparou os caminhos para que Jesus viesse reinar. Importa que os caminhos para que Jesus volte e busque o teu povo seja preparado novamente. Há uma voz clamando nessa cidade de Goiânia, porque Deus está tendo misericórdia de Goiânia, está amando este povo, ao ponto de estar fazendo loucuras para salvar a tua alma. Existe uma voz clamando nessa cidade de Goiânia e Deus está tendo realmente compaixão deste povo. Embora seja que a criatura adorou a própria criatura e se esqueceu de Deus. João capítulo 8, versículo 32, a Bíblia diz, se conhecer a verdade, ela vos libertará. Por que tantas pessoas estão presas no pecado? É porque não conheceram a Cristo, e Ele é a verdade. Enquanto o homem continua sem conhecer a Cristo, continua preso nos seus pecados, continua amarrado e acorrentado, sem saber para onde vai a tua alma. Então, para que Cristo venha reinar na tua vida, teu coração tem que estar aberto para receber a palavra dEle, a palavra de Deus, que não é palavra de homens. E a palavra de Deus está se cumprindo. Está se cumprindo a palavra de Deus diante de nossos olhos. Diante de nossos olhos estamos vendo se cumprir as profecias da Bíblia Sagrada, de Gênesis e Apocalipse. Nós somos a geração do fim. Nós estamos vivendo os últimos dias na terra. E assim como aconteceu nos dias de Noé, também será nesta geração. Jesus falou que assim como aconteceu nos tempos de Noé, será na geração vindoura, que é a geração da vinda do Filho do Homem. Para quem não conhece a história de Noé, a Bíblia diz que comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que chegou o grande momento
em que Noé entra na arca com a ordem de Deus. A porta é selada por fora, porque Deus sabia que Noé, por ter um coração bom, podia abrir e inundar aquela arca. Porém, a salvação de Deus com os homens estava na obediência. Não era simplesmente entrar na arca, era obedecer. Porque a Bíblia diz que foi ordenado para Noé: constrói esta arca, ou seja, a porta da arca representava a salvação. Hoje, a porta da arca está aberta. A arca é Jesus Cristo. A arca atual, a arca da aliança atual é Jesus Cristo. A porta para entrar no reino dos céus e ser salvo é Jesus Cristo. Jesus falou: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei dentro dele e farei morada. Ou seja, Jesus está batendo na porta do coração, porque ele ainda não entrou, ele está de fora. Se alguém ouve as tuas palavras, abriu a porta, Jesus entrou, fez morada. E é esta porta que nós devemos abrir. Esta porta que se chama Jesus Cristo também, a qual vai nos levar para o reino dos céus. Então, saiba você que a porta da arca ainda está aberta. Essa geração está vivenciando o princípio das dores, como Jesus falou no livro de Mateus, capítulo 24, versículo de número 6. O que Jesus fala no livro de Mateus 24, versículo 6, são simplesmente profecias para a tua volta. Lembrando que, como aconteceu nos dias de Noé, Jesus fala: vai acontecer na minha volta. Dias de Noé estavam desapercebidos. A Bíblia diz que comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento. Ou seja, tinha uma promessa. A promessa era: vou destruir a terra. Deus ordenou para Noé que construísse a arca. E assim, aquele povo, por mais de 100 anos, mais ou menos 120 anos, ouviram falar que vinha o dilúvio. Sabe o que a Bíblia diz? Não deram crédito, zombaram, escarneceram, chamaram Noé de louco, só não entraram pela porta da arca. Vai dizer a Bíblia que somente 8 pessoas, de uma geração inteira, hein? Uma geração inteira, não sabemos se é milhões de pessoas, se é milhares. Somente 8 almas se salvaram. E por que isso, pregador? Porque só 8 tiveram sensibilidade em ouvir aquilo que Deus estava falando. O que Deus estava querendo naquele povo não era matar e nem destruir. Assim como Deus não quer matar nem destruir nenhum que está na cachaça, nenhum que está no crime, nenhum que está vivendo nas drogas. Deus não tem prazer na morte do ímpio. O que Deus estava querendo fazer era uma nova aliança com aquele povo. Se aquele povo ouvisse a palavra de Deus, entrasse na arca, eles teriam uma aliança com Deus, seriam salvos e Deus colocaria eles num bom lugar. Mas a Bíblia diz que então veio o grande dilúvio e inundou todo o planeta que se chama Terra. Essa Terra que nós estamos vivendo hoje, ela há mais de 3.000 anos atrás, mais ou menos 4.000 anos atrás, ela foi inundada por água. O maior número de mortos foi no tempo de Noé, aonde pessoas tiveram uma oportunidade, mas não deram crédito. Então, essa história de Noé é a história que o planeta Terra, essa geração atual está vivendo. Essa geração atual está vivendo o que viveu os tempos de Noé. Eles ouviram a mesma coisa por 120 anos. Nós estamos ouvindo esta palavra há mais de 2.000 anos. Após Jesus ressuscitar e subir aos céus, nós estamos ouvindo que a terra vai ser destruída. Estamos ouvindo que a terra não ficará pedra sobre pedra. Mas o que acontece? Continuam ainda nos seus pecados. O homem não deixa a embriaguez, porque acredita que Deus vai pôr num bom lugar, e estão sendo enganados. Porque esta palavra nos mostra que necessário é um arrependimento, um conserto. Necessário é, primeiro, deixar as práticas maliciosas. Essa Bíblia Sagrada que nós carregamos em nossas mãos, ela tem palavras que nos instruem a herdar o reino dos céus, nos direciona. É um verdadeiro manual da salvação. É a Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento.
Jesus fala, olha, errais por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, enquanto nós não abrirmos essa Bíblia, enquanto nós não examinarmos as Escrituras, como Jesus falou, vamos continuar sendo presa de Valdemiro Santiago, vamos continuar sendo presa de Edir Macedo, sendo amaldiçoado, sendo escravizado pelos líderes Papa Francisco, Vaticano ficando rico, e o povo continua sendo enganado. Pessoas com a vida destruída, mas infelizmente ouvem falar que Jesus te ama e você vai morar com Deus, porque Deus vai te colocar num bom lugar. Então, enquanto o homem e a mulher não tiver curiosidade em conhecer o que diz as Escrituras, vão continuar sendo então atraídos por discursos falsos que te levam à condenação. Enquanto não conhecerem a palavra de Deus, vão continuar sendo enganados. O sacrifício que Deus agrada nunca foi a fogueira santa. Fogueira santa não passa de uma enganação. Não passa de uma enganação. Pois o verdadeiro sacrifício está escrito em Salmo 51. O sacrifício agradável a Deus é um coração quebrantado, é um coração humilde, a qual Deus jamais rejeita. Está escrito aqui no capítulo 51, versículo 17. Sacrifício agradável para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, a qual Deus não desprezarás. Isso é sacrifício para Deus. Deus não quer dinheiro de ninguém. Se Deus é o dono do ouro, da prata, da terra, dos céus, tudo quanto existe, porque Deus ia querer o teu dinheiro? Porque Deus ia querer o dinheiro do teu aluguel? Estão sendo enganados, porque falta o conhecimento. É porque falta o conhecimento que o povo está sendo enganado. Mas hoje você está sendo alertado. O que Deus ele quer desta geração é arrependimento. Arrependimento significa mudança de comportamento, uma nova ética. Aquele que matava não mata mais. Aquele que estava em prostituição não se prostitui mais. Aquele que outrora era mentiroso não mente mais. Isso é arrependimento. Arrependimento não é dizer da boca para fora. Arrependimento é quando você confessa, mas as tuas mãos elas praticam aquilo que você está confessando. Arrependimento simplesmente é mudança de comportamento. E é isso que Deus quer deste povo. Um conserto. Não tem como servir a dois senhores. Se você servir a Deus, você não vai se embriagar mais. Se você servir a Deus, você não vai viver mais no teu segundo e terceiro casamento, porque isso é prostituição perante a Deus. Se você amar a Deus, você vai guardar a palavra de Deus, você vai praticar a palavra de Deus. Porque assim está escrito em João capítulo 14. E nisso sabereis, aqueles que me amam, aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, estes são os que me amam. João 14, versículo 21. Agora Jesus fala no versículo 26. Mas aqui, versículo 24. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Ou seja, quem não ama a Deus não está nem aí em conhecer a palavra, não pratica a palavra, não se importa. E como está escrito em Romanos capítulo 1, e como não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou, os abandonou aos seus sentimentos malignos e perversos. Por que você acha que tem tanta morte no planeta Terra? Coração do homem frio, duro. Por que você acha que uma criancinha está sendo presa e violentada na mão do homem violento? O que você acha? É porque não se importaram de conhecer a Deus, foram entregues aos sentimentos do seu coração. Homens para com homens, mulheres para com mulheres, isso não é vontade de Deus. A Bíblia diz que isso acontece porque não quiseram saber de conhecer a Deus. E assim o sentimento perverso que habita no coração do homem, ele tomou conta do homem. Então quer dizer que Deus não obriga ninguém, não é por força nem por violência. Deus não obriga ninguém a servir a Ele. Se você não se importa em conhecer a Deus, Deus ele te entrega, te deixa viver a sua vida do jeito que você quiser, entregue aos sentimentos do teu coração. E muitas vezes esses sentimentos são perversos.
Muitas vezes esses sentimentos são maliciosos. E são esses sentimentos maliciosos que faz com que nós sejamos separados de Deus. Então nós estamos separados de Deus por coisas simples. Por coisas simples, porque o pecado todavia separou o homem de Deus. Adão e Eva eram amigos de Deus. Não viam sua nudez, não tinham pecado. Mas quando o pecado entrou, houve uma separação. A aliança de Deus para com o homem foi quebrada através da desobediência. Então no livro de Isaías está dizendo, olha, o que faz separação, divisão entre vós e o vosso Deus, está lá nos céus, é as vossas transgressões. Ou seja, o que nos separa de Deus é o pecado. É como se tivesse um muro construído diante de nós. Eu estou aqui e o pecado está de lá. E o pecado está no meio e Deus está de lá. Então os vossos pecados, a iniquidade, a mentira, a malícia, a prostituição, a idolatria, as idolatrias, todo tipo de pecado tem nos separado de Deus. E é por isso que Jesus falou, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o pecado nos separou, nos distanciou de Deus. E é necessário um arrependimento. Através do arrependimento vem a aliança com Cristo. Através do arrependimento, quando você deixa cachaça, deixa droga, prostituição, mentira, você começa a andar conforme a vontade de Deus. E conforme a Bíblia diz, assim nós renovamos a aliança com Cristo. A mensagem de Deus para esses dias atuais não é prosperidade, porque se eu pregar prosperidade, eu sou um profeta mentiroso de Baal. Assim como 50 profetas profetizaram bênção naqueles tempos antigos, e um só falou, olha, não vai haver bênção, o rei vai subir na guerra e vai morrer. O rei não deu ouvidos a Micaías. Ouviu os profetas de Baal, eram mais ou menos 50 profetas profetizando engano e mentira. Porém o rei ouviu os falsos profetas, caiu e morreu. Eu não estou profetizando mentira para você, eu estou pregando o que está escrito na Bíblia. Os dias são maus, as coisas vão se estreitar. Tudo isso que eu estou pregando para vocês é porque Deus quer que voltem ao primeiro amor, voltem às primeiras práticas. Deus quer que a igreja saia às ruas urgentemente. Isso que eu estou falando é urgentemente. Deus quer que a igreja se desperta, faça alguma coisa para parar as obras satânicas das trevas, porque Satanás tem ceifado muitas almas neste mundo por conta do pecado. E a igreja está de braços cruzados, está dentro de 4 paredes, acreditando que estão servindo a Deus. Mas a Bíblia diz que não se pode pôr uma lamparina debaixo da cama, porque ela não vai refletir a luz no ambiente. Se a luz está debaixo da cama, o ambiente continua escuro. E a igreja, sendo esta luz guardada dentro de 4 paredes, é a mesma coisa. O mundo continua em trevas, o mundo continua na perdição, continua na mentira, continua matando, roubando e achando que no fim vai ficar tudo bem. Então estamos vivendo uma geração fria, aonde cada dia mais os homens têm descido a sepultura mais rápido. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O que significa isso? O pecado traz a morte mais rápido. A pessoa, quanto mais ela peca, mais ela adoece. A doença é consequência do pecado. A doença, todavia, ela é consequência de rebeldia. O câncer é gerado pela dureza do coração. Um coração que não perdoa, ele faz aquele câncer lastrar. A doença sempre trouxe o pecado. O coronavírus foi para castigo desta geração que se esqueceu de Deus, colocou os seus prazeres à frente de Deus, se esqueceram do Criador. Então o coronavírus veio como uma divisão para poder separar luz e trevas, para poder despertar aqueles que estão dormindo. Então acorda para a vida, coisas piores vêm pela frente. Estamos ouvindo por enquanto rumores de guerra. A Bíblia diz que vamos ouvir mesmo, mas vai haver também guerras em todos os cantos. A Bíblia diz que haverá pestes, o coronavírus foi uma delas. Estamos ouvindo agora acerca de uma bactéria que já está no Brasil, que ameaça matar mais ou menos 6 milhões de pessoas. Então isso tudo
Isso tudo nos indica, conforme a Bíblia nos fala, no livro de Mateus 24, que já estamos vivendo o princípio das dores. E se estamos vivendo o princípio das dores, o tempo é breve. Não há mais tempo para ficar gastando a sua vida na cachaça. Não há mais tempo para farra. Não há. É tempo de se consertar. É tempo de despertar. É tempo de quem é santo santificar-se mais. Quem está sujo, suje-se mais. Quem é justo, justifique-se mais. Quem é santo, santifique-se mais. Ou seja, quem não quer se limpar, suje-se mais. Quem não quer deixar droga, não quer deixar maconha, porque o prazer do pecado é maravilhoso, então suje-se mais. Deus não obriga. Ele deixa nas tuas mãos o livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio não te traz a salvação. Quando você escolhe o livre-arbítrio, você simplesmente está escolhendo os prazeres em troca da salvação. Ou seja, quando você escolhe o livre-arbítrio, você está escolhendo ser condenado no inferno. Você vendeu a sua salvação para viver os teus próprios caminhos que te levam para a perdição. Porque a Bíblia diz, há caminhos perante os olhos do homem que parecem ser bons. Parecem ser bons, parece ser que não tem nada a ver. Ah, eu bebo uma cervejinha, não faço mal para ninguém, fico quieto no meu cantinho, mas está fazendo mal para si mesmo. Não somente para a sua saúde, como também você não está permitindo com que o Espírito de Deus venha habitar dentro de você. A Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho que leva à perdição, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Ou seja, quando você está se embriagando, você está se esvaziando, limpando do Espírito de Deus e deixando todo tipo de maldade entrar no seu coração. E é por isso que Jesus fala, sede sóbrios e vigilantes. Ou seja, tenham atenção. Sobriedade é o mesmo que atenção. Cachaça tira a atenção do homem, tira domínio dos seus sentimentos. A pessoa fica com seus sentimentos mais aflorados, e é isso que Jesus estava falando, sede sóbrios, tenham atenção. Então o que Deus quer é que se arrependam, é que consertem os teus caminhos, porque assim como veio o coronavírus, vai vir coisas piores pela frente, mas para que nós venhamos a ser livrados, nós devemos estar nos refugiando na sombra do Onipotente. Ou seja, não é abrir o livro em Salmos 91, é nós guardarmos a palavra de Deus nas tábuas de nosso coração. Amém? Que Deus possa te proteger. Se você ouvir essa palavra, o que você tem que fazer urgentemente, chegar na tua casa, entra no teu quarto, fecha a porta, dobra o teu joelho, pede perdão para Deus de todo o pecado que já foi cometido em sua vida. Jesus perdoa. A Bíblia diz que Ele só não vai perdoar a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas qualquer pecado, matou, Deus perdoa. Porém Jesus fala, vai, não peques mais. Prostituiu, talvez sua esposa não te perdoa, mas Deus ele te perdoa. Mas Jesus fala, vai, não peque mais. Você tem que compreender uma coisa, quando você se arrepende, você deve correr da aparência do mal, para que você não venha pecar mais naquela mesma forma, porque quando você cai no mesmo ato, você está vivendo em iniquidade, você está vivendo preso no pecado. Então, o que você deve fazer hoje é chegar na sua casa, pede perdão para Deus, entregue a tua vida a Cristo o mais rápido possível, para que quando vier todas essas coisas que vêm na terra, você esteja guardado. Amém? Pois a palavra de Deus está se cumprindo e é por isso que está sendo pregada. Eu não estou anunciando nenhuma igreja, nenhuma religião. Eu não quero seguidores, não. Somente para Cristo. É Jesus quem quer que você venha a se entregar a Ele. Que Deus possa te abençoar, a graça e a paz seja na tua vida.